Vamos agora para umas fases da reforma de Lutero. Ele diz assim: eu desisti da ideia de que há algo bom em mim. Eu só posso me agarrar a Cristo e dizer, Ele é minha justiça. Desistir da ideia de que a gente está o tempo todo sendo bombardeado na mídia, que a gente é maravilhoso. Que a gente é a última a azeitona da empada. Você acha que o mundo está do jeito que está por quê? Por causa do cachorro da vizinha? Hein? Vocês acham que o mundo está do jeito que está por causa do passarinho na gaiola? Por causa de mim e de você, está assim. E se a gente for sincero com a gente mesmo, começa na nossa casa às vezes, a gente derrubando muita coisa ali dentro, né? As nossas omissões, nossos orgulhos, o ego, a raiva, a ira, está tudo dentro da gente. Outra frase de Lutero: a Bíblia não é antiga, nem moderna, mas ela é simplesmente eterna. Tem gente querendo dizer que a Bíblia é antiga, tem que passar por uma revisão. A reforma protestante colocou a Bíblia na mão do povo. O povo colocou a Bíblia debaixo do braço e lá ficou. Eu ainda diria mais, ficou na prateleira. Ninguém lê, né? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas talvez o menos lido. Beleza, gente? Então vamos abrir aí João 6, a partir do verso 36. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. Então me disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá. Acompanhe, tá, gente? Eu gosto de Bíblia. E quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Então Jesus desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me... Então, por inferência, pelo raciocínio, o que eu entendo aqui é que Jesus cumpriu todas as vontades de Deus, certo? Sofreu, foi humilhado, obedeceu, foi à cruz do Calvário. Então ele cumpriu todas as vontades dele. Amém, João? Não. Sim, óbvio que sim. Ele cumpriu todas as vontades do Pai. Quem falou não? É que o senhor falou todas as vontades dele. Não, dele e do Pai, né? Ah, tá. Eu e o Pai sou meu. Perdão. Pensei que era pegadinha. Não, eu sou meio... mas porque a culpa é minha. Então o que acontece? Eu fico pegando pegadinha e o pessoal acaba com medo, eu fico assim, não. Mas, o que acontece? Ele fez as vontades... Desculpa, né? Mas é verdade, cara, agora ninguém, está todo mundo ligado. Mas a verdade é a seguinte, que ele fez todas as vontades do Pai. Uma vez que ele faz todas as vontades do Pai, qual que ele não fez, João? Perder o crente. Ele falhou nessa, João. Ele perde o crente. Um lavado, regenerado, nascido do alto, adotado, ele perde. Não é isso que muitos lugares pregam aí? Que o Pai, Jesus, deixou de fazer a vontade do Pai, perde filho. Vamos ver aqui? E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum, diga nenhum, de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Então a garantia até o último dia. Mas ele falha nisso, irmão. Ele perde os servos de Deus. É isso? Não. Vamos continuar. De fato, a vontade de meu Pai é que todos aqueles que viram o Filho, vir no sentido subjuntivo de ver, e nele crer, tenham uma vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Bem, nós tivemos na Holanda um debate muito grande, a gente sabe disso, de Jacó Arminius,
quando ele pregou algumas questões bem complicadas. E em contrapartida, eles ficaram sendo conhecidos posteriormente, depois da morte dele, como os remonstrantes, né? Aqueles que estavam indo contra, estavam de uma certa forma protestando em relação às doutrinas da graça, da reforma, onde dizia que o homem não pode perder a salvação, que Deus elege incondicionalmente, a famosa túlipe, né? E hoje nós vamos falar do P, do túlipe, que é a perseverança dos santos. E a pergunta é a seguinte: será que alguém que experimentou o novo nascimento teve a troca de coração, tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, porque a nova aliança, a promessa é essa, foi selado, o Espírito foi colocado dentro dele, foi selado, ele foi colocado, tanto a palavra selado quanto selado quanto penhor são usadas na Bíblia. Efésios 1:13 vai falar do penhor, que é a garantia, certo? O que é uma garantia? Eu vou comprar uma casa, então eu dou uma entrada como garantia que eu vou comprar essa casa, certo? Ou não? Se eu não comprar, eu perco, ok? Quando você vai empenhar uma joia, você ganha também uma cautela, é chamada cautela, uma garantia, que você deixa lá a joia. Você ganha a cautela, depois você tem que pagar aquela cautela para recuperar a joia. Então, a ideia é essa justamente, é negócio. Deus deu o Espírito como quê? Garantia. Garantia, penhor. Até que ele venha. Então, será que aquele que nasceu de novo, que experimentou o novo nascimento, que hoje foi transformado pelo Espírito, teve a lei impressa no coração dele, é morada do Espírito Santo, será que essa pessoa pode perder a salvação que ela ganhou? Mas o que a gente escuta aí fora é sim. E Jesus disse que jamais, jamais, nenhum deles ele perderia. Aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Romanos vai dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem morte, nem vida, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós estamos vivendo momentos em que muita gente entra em desespero. Eu já aconselhei muita gente que entrava no desespero, entrou no desespero, simplesmente porque caiu, errou de alguma forma, e essa pessoa achava que não era mais digna de estar na igreja, não era mais digna de estar com Jesus, não era mais digna de continuar caminhando, e simplesmente viviam lá fora. Olha as consequências de você crer numa barbaridade dessa. As pessoas ficam culpadas porque elas erram, e todos nós erramos, todos nós vamos cair, todos nós falhamos, e em momento nenhum a palavra do Senhor vai dizer que a gente é lançado fora, que Ele vai nos abandonar. Pelo contrário, existem milhares de passagens na Bíblia dizendo que Ele jamais vai nos abandonar, que vai ser lançado fora. Pelo contrário, Ele deixa 99 no aprisco e vai buscar a que se extraviou. E quem já experimentou isso sabe como é verdade. Você não imaginava voltar, e o Senhor de alguma forma te trouxe de volta. É assim, nosso Deus trabalha dessa forma. Agora, existe um contra-argumento que diz, lá em Hebreus capítulo 6, que diz, que faz uma afirmação muito dura, né? Lá no versículo 4 diz assim, capítulo 6, versículo 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Então se usa esse texto aqui para dizer que uma pessoa pode cair e não voltar mais. É impossível renovar essa pessoa. Será que é isso que a gente vê? Vocês estão acompanhando meu raciocínio, gente? Então a palavra o tempo todo diz que é impossível, que Deus vai nos preservar,
A verdade, a perseverança dos santos deveria ser a preservação dos santos. Porque quem nos preserva é o Espírito Santo. Se depender de mim, vocês acham que eu ia estar aqui depois de tanta paulada na cabeça? Ia estar seguindo o Senhor? Não, é Ele que nos renova. A glória é dEle. É Ele que me faz vir. É Ele que me faz continuar. É Ele que me faz ter esperança. Amém. Porque de mim mesmo, a gente não consegue. Por isso que a gente não precisa pegar membro e ficar amarrando na colheira, colocando grade para ele não sair, dizendo não vá, porque quem ouve a voz do pastor segue o pastor, não eu não, o pastor lá de cima. Você pode até sair da igreja, mas você vai seguir o pastor em outro lugar. Porque as ovelhas do Senhor os ouvem e os seguem. Não tem jeito. Não precisa botar grade. Só tem que dar alimento bom. E aí, esse texto vai nos mostrando que há possibilidade de alguém cair, mas a palavra cair aqui também pode significar apostasia, certo? É a mesma palavra para apostasia. Será que Hebreus está falando de alguém que caiu de repente no adultério e aí não dá para recuperá-lo mais? Será que Hebreus está falando aqui sobre alguém que esfriou no momento de dificuldade da sua vida e não dá mais para ele voltar? Ou será que ele está falando justamente de uma apostasia? Porque o apóstata, João, ele nunca nasceu de novo. Que isso, pastor? Como é que o senhor sabe disso? Vou te mostrar um apóstolo. Mateus, parábola do semeador. A semente cai na beira do caminho, a outra cai aonde? Solo rochoso, e a terceira cai aonde? No meio dos espinhos. Aqui caiu no solo rochoso, recebe a palavra. Ela fica feliz, ela dá glória a Deus, ela quebra os discos, né? Quebra os discos todos, fala, irmão, tampa tudo, tira a televisão, faz, não raspa mais, raspa o bigode, faz tudo. Né? Aquela fase do novo convertido que às vezes leva bastante tempo. E aí, vamos lá, então tá lá. Eu fiquei uns 4 anos entrando no quarto, só saía depois que tinha a Bíblia toda. Cada um com a sua doideira, né? A gente vai se convertendo, vai fazendo excesso, vai para o outro lado, estava aqui, vai para o outro lado, é normal, depois o equilíbrio volta. É o tempo. E aí, essa pessoa recebeu com toda alegria, mas veio a perseguição. O que aconteceu? Ela saiu. Agora, esse texto estabelece tempo. Então uma pessoa pode ficar 10 anos na igreja, com todo esse alvorecer, mas na hora que vem a perseguição, na hora que acontece uma coisa difícil, né? Eu já vi pessoas que perderam o filho dentro da igreja e nunca mais quis saber de Jesus. Eu já vi pessoas que perderam o filho e obrigado a Deus pelo tempo que o Senhor deixou ele comigo. Está entendendo? Tinha uma senhora aqui que perdeu 4 filhos e ela, glorificado seja o nome do Senhor. Então a luta, a perseguição, as coisas vão revelar, porque todos seremos provados. E não estabelece o período que essa pessoa vai ficar. Não estabelece, pode ser 10, 15, 20 anos. Certo? E ela vai embora. A outra caiu no meio dos espinhos. Mas a fascinação das riquezas, a alegria lá do mundão, né? Os prazeres dessa vida, tudo aquilo sufoca o crescimento dela, porque o coração dela não está mais no reino, não está no reino, está nas coisas lá fora, mas ela gosta um pouquinho da igreja, ela gosta, ela sente bem na igreja, ela gosta, mas a fascinação das riquezas, os cuidados dessa vida, não tem tempo para Deus, sufoca a semente que caiu lá. Estabelece tempo, João? Pode ficar 50 anos na igreja, e essa pessoa, você olha para ela, ela não cresce, essa pessoa, você olha para ela, não desenvolve, não dá fruto. Essa pessoa é uma água que parada. Não é isso? Estabelece tempo? Não. Então essas pessoas, vai chegar um momento que vai apostatar na fé. Elas não vão segurar até o final. E vai ficar bem claro isso. Outro texto, Mateus 7, 21 em diante. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, curei enfermos, profetizei, e que mais? Expulsei demônios. Eu lhes direi:
aparta-te de mim que eu não te conheço. Alguém dentro da igreja, com cara de crente, com pinta de crente, com jeito de crente, falando como crente, expulsando o demônio, profetizando e curando, e não é nascido do alto. Aqui, o que o autor de Hebreus está dizendo para eles, a solução vem no versículo 9. Vem no versículo 9 comigo, por favor. Ele vai falar que é impossível, pois que aqueles que foram iluminados, blá blá blá. Ele chega no 9 e ele diz o seguinte: quanto a vocês quem? Os hebreus. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Então a solução está no 9. É mais ou menos assim, por exemplo, eu posso pegar meu filho e dizer assim: minha filha, você não vai sair de casa. Aí você coloca uma grade, porque eu estou com medo dele ser atropelado. Ali tem uma estrada movimentada. E aí eu digo: ó, você não vai sair de casa, construir um cercado aqui, você não vai sair de casa. Ou eu posso dizer para o meu filho assim: olha, se você não olhar para o lado quando atravessar, você vai ser atropelado. Se você não esperar o sinal fechar, você vai ser atropelado. Se você não andar na calçada, há possibilidade de você ser atropelado. Isso quer dizer que ele vai ser atropelado? A mesma coisa é o autor de Hebreus. O que Hebreus está dizendo é: olha, é impossível caso aconteça com vocês, se vocês desfiarem, se acontecer isso, é impossível renovar. Eles estavam querendo voltar, né, às práticas do judaísmo. Então é uma advertência que Deus usa muitas vezes para nos manter. O Senhor usa a palavra, o Senhor usa os sacramentos para nos fortalecer, e muitas vezes, a maioria das vezes, a palavra para nos exortar. Isso não quer dizer que vai acontecer, ele está dizendo que pode acontecer, de você falhar, porque cair, nós podemos cair, todos nós podemos cair, mas não apostatar da fé, certo? Não tem como um crente apostatar da fé, porque a obra que foi feita dentro do coração dele não dá mais. Para eu poder acreditar que um crente pode apostatar na fé, eu teria que crer que a obra que Jesus fez ia ser totalmente revertida. O coração novo ia ser colocado velho, tirar o novo, agora colocar o velho de novo. O que escreveu, Deus tinha que ter um borrachão e apagar tudo que foi escrito ali no coração dele. E dizer para o Espírito Santo assim: ó, vem embora. Gente, se é o Espírito Santo justamente, e a intercessão de Jesus por nós, todo dia, porque Ele intercede por nós, que nos mantém de pé, como eu vou conseguir abandonar esse caminho que é Ele que me fortalece? É possível sim um cristão cair de maneira terrível. Olha comigo, por favor. Coríntios 5, 1 Coríntios 5. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 1, olha o que diz: ouve-se por aí que entre vocês existem imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deviam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunindo vocês o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O que é ser entregue para Satanás? É tirá-lo da igreja, entregar sobre as ínfulas. Quando você para de frequentar a igreja, quando você deixa de buscar Deus e fica lá fora, cuidando das coisas do mundo, há uma influência do demônio maior em você, ok? Ele vai te usando, ele vai te influenciando, e as pessoas que vão chegando não têm compromisso com Deus vão também te influenciando.
Vão jogando coisa e você vai esfriando porque você não está ouvindo aqui a palavra. Você não está congregando, você não está lendo a Bíblia, você não está ouvindo a palavra. Você vai esfriando. Quando você vê, está fazendo coisas que você nunca imaginou fazer. Então entregue a Satanás, está lá fora, sem congregar. Hoje a gente tem igreja aqui, o cara pronto aqui, ele vai para a esquina. O cara comete um adultério aqui, mente, rouba, faz o diabo que for, ele vai para a esquina aceita ele numa boa. O importante é o dízimo dele, o importante é o estilo de igreja. E não pregar o reino como deve ser pregado. A obrigação de um pastor, quando recebe membro de outra igreja, é ligar para o outro pastor. Está tudo bem aí? Saiu bem? Tem algum problema? Mas não, você pode adulterar aqui dentro, pegar a mulher do teu amigo, a mulher pegar o marido da outra, que vai para a outra, está tudo certo. Essa é a igreja brasileira. Mas nessa época aqui, não tinha como fazer isso. E aí, dentro dessa questão, onde eu estava? Entrega a Satanás. Hã? Entrega a Satanás. Isso, entrega a Satanás. Vamos lá continuar. Entrega a Satanás para a destruição de quem, João? 1 Coríntios 5, versículo 5. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Agora segura aí. Segura a bola de fogo. Estou brincando, não é que? Agora segura aí. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que, com a finalidade de que, com o propósito de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Um incestuoso saindo com a mulher do pai, foi disciplinado pela igreja, lançado lá fora, mas o Espírito é salvo no dia do Senhor. Ué, então não é cair que perde a possibilidade de restauração, então não é isso. Me ensinaram errado. Ah, pastor, mas Alexandre e Mineu, Judas, eu não aceito que Jesus tenha escolhido Judas errado. Como Jesus errou escolher Judas? Meu irmão, abra sua mente. O traidor já estava profetizado antes. Inclusive, até quantas moedas o Salmo diz que ele ia trocar Jesus? 30 moedas de prata. Ele se perdeu porque já estava estabelecido se perder. Ah, mas o senhor me fala de Pedro? Olha a diferença de Pedro e de Judas. Pedro faz algo horroroso. Pedro faz algo feio. Ele nega Jesus na frente de todo mundo. Ele diz, eu não conheço. Não estava com ele. Quem é esse aí? Não estava com ele. Ele faz algo estrondoso. Mas passa uns diazinhos antes que você vai ver Jesus falando assim, Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Mas eu roguei para você, para que você, quando se converta, fortaleça os seus irmãos. Jesus falou isso de Judas. Jesus falou que ia rogar por Judas, mas por Pedro ele falou que rogou, porque Satanás ia cirandar ele. Se lembra a intercessão de Cristo constante pelo crente? Jesus estava intercedendo por Pedro, pelos seus eleitos, por quem ele selou, por quem Deus o levou, quem Deus trouxe para ele. O Senhor não intercedeu por aquele que já estava predestinado a trair Jesus. Óbvio que ele foi, já estava pré-ordenado, mas em momento nenhum a responsabilidade dele foi tirada. Sabe essa coisa do antinômio? A luz, se você olhar com alguns instrumentos, ela é feita de ondas. Isso é igual a pedrinha que você joga na água, né? Mas se você pegar um outro instrumento e olhar, você vai ver partículas nela. Isso é física. A luz, o fóton de luz, eles são ondas ou são partículas? Os dois. Gepacker falou isso. Não foi, acho que foi Sproul. Naquele livro, Evangelização e Soberania de Deus. Ele diz que duas contradições é uma verdade e uma mentira. É uma contradição, certo?
Um antinômio são duas verdades que caminham juntas. Deus é soberano, mas o homem tem responsabilidade. Como unir isso? Eu não sei. Mas Deus é soberano e o homem tem sua responsabilidade. Então não pode acusar Deus de ter falado, Deus é soberano e o homem tem sua responsabilidade. E aí, esse homem comete incesto, no versículo 5, mas o espírito dele vai ser salvo como no dia do Senhor. É como aquele que semeou sobre prata, feno, a obra de cada um será manifesta. Alguns serão salvos como pelo meio, como pelo fogo. Tem muita gente que vai chegar lá em cima com cheirinho de churrasco. Hein? Carne queimada. Né? Eu já estou de olho nos galardões. Eu sou um cara assim que quero melhor, né? Tem gente que só não está lá com Jesus, tá bom, beleza. Isso aí já, o meu processo já foi garantido por ele mesmo. Mas eu quero galardão, você não quer não? Ou não? Você está acostumado já a ficar, eu quero galardão. E como é que se ganha galardão? Praticando as boas obras, glorificando a Deus. Eu quero. Pastor, mas eu já estou salvo, faço o que eu quiser. Ele está perdendo o galardão. Mas a gente não tem como saber o que é galardão. Mas uma coisa eu sei, tu está na última, tu está lá atrás na fileira. Está lá atrás. Mas está dentro da igreja. Não, melhor está dentro da igreja, mas está lá atrás. Na hora que tu for aqui servir o almoço, está lá atrás. Tu sabe qual de comida? Está lá atrás. Minha filha é grande para tu. Mas eu quero estar na frente. Galardão. Eu quero. Diego, teu irmão, tu não quer galardão, seu bobão? Tu não quer galardão, não, seu bobão? Está quebrando a tua vida toda aí, perdendo galardão? Você está lá atrás, hein? Vai pegar o ônibus lotado, fica em pé. Está aqui em São Paulo, em pé. Vai, tu vai, mas tá no ônibus, não tem problema não. Não pode estar no ônibus, né? Vivendo lá fora. Vai pegar o ônibus lotado, seu bobo. Beleza? Tá tranquilo? Eu quero mais. Quero sentar. Vamos lá? Estou brincando, mas é verdade. Então, olha comigo, por favor, João 2,19. É carta, tá? Primeira carta de João 2,19. Primeira carta de João 2,19. Filhinhos, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era do nosso. Então o que ele está dizendo é que tem gente que vai ficar igual. Vocês acham que o joio é o quê, gente? É que parece com a gente. O joio é igualzinho a gente. Só que quando o joio sai, vai para fora, não quer saber mais de Cristo, ele saiu para ficar estabelecido que nunca foi dos nossos. Eu fico vendo gente aí assim, fui da igreja 3 anos, eu vivi na igreja 10 anos, hoje eu voltei para tal lugar. Porque você nunca conheceu Jesus. Você pode até ficar na igreja 10 anos, pode até ter ficado 30 anos na igreja, 50 anos, a semente caiu na beira da rocha, a semente caiu ali no meio do espinho. Você pode ter ficado 100 anos, 90 anos na igreja, mas você estava vivendo o alto engano, como um monte de gente está vivendo o alto engano. Por que eu preguei o mês inteiro sobre puritanos e o alto engano? Porque a gente se engana. A pessoa pode ficar 40 anos andando com o Senhor e se enganou. Judas, você acha que ele achava que era um perdido? Andou 3 anos, todos os dias da vida dele. Você vai para a faculdade 3 anos, meu irmão, é um mundo, 4 horas por dia. Você imagina o dia inteiro com Jesus. Aí ele foi umas 20 universidades, o dia inteiro com ele, 3 anos. E o cara não sabia que era perdido, não. Há pessoas auto-enganadas. É por isso que a gente tem que olhar o nosso coração, pedir o Espírito Santo para sondar.
Porque eu te digo, está perdendo tempo na igreja. Ficar 80 anos na igreja sem nascer de novo, vai para o mundo, pô. Pelo menos vai ter o galardão do mundo. Agora, se o Senhor te chamou, se o Senhor te deu um novo coração, se o Senhor te selou, colocou o penhor dele, que é o Espírito Santo, colocou a lei dele dentro do teu coração, você ama essa lei, e quando você quebra ela, você chora. Porque a primeira coisa que um não nascido de novo faz, é quando quebra, está tudo certo, Jesus morreu na cruz. É assim, gente? Hein? Antinominista ou nominianista? Aconteceu, está tudo certo, minha alma já está salva. Isso é um auto-engano. Isso é um auto-engano. Eu já sou salvo, salvo para sempre. Você está enganado. Porque o verdadeiro santo, o verdadeiro nascido do alto, o verdadeiro regenerado, ele tem prazer na lei de Deus. E quando ele cai, ele diz: miserável homem que sou. Quando ele vê as inclinações dele, ele diz: miserável homem que sou. Não precisa ninguém ver, não precisa ninguém saber, só você entendendo que a pessoa de Cristo mora em você, e você sentindo e percebendo e tendo a presença dele, não precisa ninguém ver. Por isso que o verdadeiro cristão não precisa de colheita, porque aonde ele está, o Senhor está. Se ele está num banco, o Senhor está. Se ele está trabalhando, o Senhor está. Se ele está no meio de amigos, o Senhor está. Se ele está na faculdade, o Senhor está. Porque a presença do Senhor nos encharca. Quem tem essa presença sabe, encharca. A gente, até não falar, a gente não era para ter falado isso, Senhor. E não preciso de regra. Eu não preciso se a minha mulher está olhando porque ela desconfia de mim, não, porque meu caráter já foi provado. Eu não preciso que meu marido fique colando em mim porque ele sabe que eu sou uma mulher de Deus. E aonde for perigoso, meu pé não vai. Aonde eu devo olhar, eu não olho. Aonde eu não posso tocar, eu não toco. Eu sou livre, porque eu não sou mais escravo do pecado. Não que você não tenha resquício do pecado. Não que você não possa cair. A gente acabou de ver a besteira que esse jovem fez. Mas um crente maduro, um crente que cresceu, já se conhece. Ele ama fazer a vontade de Deus. Jesus foi assim, ele amava fazer a vontade do Pai. E esses aqui, o primeiro problema foi embora. Ficou constatado que não era do nosso. Ele não mudou de igreja, foi para ali. Ele mudou. Ele foi para o mundo. Eles foram curtir a vida, eles foram ter proveito próprio. E o cristão genuíno, ele está na sua igreja, ele sabe que Deus colocou ele ali, ele só sai se Deus falar para sair. Não tive problema com o irmão, vai resolver, meu amigo. Está aqui as diretrizes, as tratativas, vai resolver. Confessa o teu pecado, reconhece o teu erro, mas não o orgulho. Eu não errei. Tem que ter cuidado para ver se realmente nasceu de novo. Porque a primeira coisa que acontece com o cristão é ele reconhecer seu erro. O cristão maduro, ele reconhece seu erro. Cara, errei, me perdoa. Não devia ter falado isso, não devia ter feito isso, eu errei. Pronto, resolveu a questão. Mas o orgulho diz que não, e fica. Aí, meu irmão, desmonta tudo, cai atento, quebra o pau, mas não reconhece o erro. E eu digo para as pessoas assim: se você é filho, Deus vai quebrar essa madeira dele, ele vai tratar contigo. Você pode crer que ele vai tratar contigo. Como 2 são 4, ele não vai disciplinar o mundo sem disciplinar primeiro dentro de casa. Se você é filho. Mas se você não é filho, meu irmão, tu está entregue às tuas paixões. Faz o que você quiser. Comamos e bebamos. Fica à vontade. Aproveita. Escasse. Mas se você é filho, você tem uma coisa que quem não é não tem: temor de Deus. Quem é filho tem temor de Deus. O que é temor? Medo? Pavor? Não. Reverência. Até um temor, sim. Por quê? Porque ele sabe que a gente precisa respeitá-lo, porque Deus disciplina, corrige, açoita. E quem gosta de pagar preço, meu irmão, é representante de empresa. Eu não quero pagar preço.
Quem gosta de pagar preço aqui? Eu gosto de ver o teu erro para eu aprender e não fazer de novo, não fazer o que tu fez. O verdadeiro sábio é esse. Eu gosto de ver os teus erros, aí eu aprendo, procurando fazer. Quer ficar aprendendo com os meus? Ok? Se você é filho, ele vai te disciplinar. Melhor tu entrar. Eu tenho pessoas aqui na igreja que perderam a visão porque foram disciplinados. Tenho certeza disso. E ela sabe disso. Mas vai entrar no reino do céu sem uma vista. Glória a Deus. Que adianta ter os dois olhos, as duas pernas, as duas mãos, ser lançado no fogo do inferno? Certa vez misturaram lá o sangue dos galileus com os porcos lá, Pilatos, né? A torre de Siloé também caiu sobre os irmãos lá. Aí o pessoal ficou com meio amigos de Jó. O que eles fizeram? Pecadores, que não sei o que. O que Jesus disse? Vocês pensam o que aconteceu com eles? Eles são piores do que vocês? Eu digo uma coisa para vocês: se não se arrependerem, igualmente perecereis. Que a gente tem mania de dizer que o que aconteceu com o irmão, arrependimento, independente da faixa que tu está, arrependimento é necessário. Hoje se prega que arrependimento não precisa. Eu não me arrependo de nada. Eu sou alguém fora do meu tempo. Eu não me arrependo de nada. Me arrependo de não fazer. Não é isso? Não faz isso. Não entra nessa. Porque arrependimento e fé são como é que eu vou dizer? Condições para o reino. E só quem pode dar isso. Que a gente fala assim, só quem pode dar isso é Deus, que a gente já está falando do resultado, mas é sua responsabilidade se arrepender e colocar fé no Senhor. Ok? Olha só, nós sabemos que a Tulip, né? Os 5 pontos, eles foram tratados lá nos cânones de Dorothy. E eu gosto muito quando eles falam aqui, ó, artigo 1 do 5º capítulo, que é a perseverança dos santos, ele diz assim: aqueles que de acordo com o seu propósito, Deus chama a comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo seu Espírito, ele certamente os livra do domínio e da escravidão do pecado, mas nesta vida, ele não os livra totalmente da carne e do corpo do pecado. Então a gente ainda tem que lutar. A gente ainda tem que lutar, gente. A nossa carne fica tentando o tempo todo voltar. É um defunto morto que a gente carrega querendo ressuscitar. O tempo todo. E está amarrado na tua cintura. Toda hora a cabecinha dele tenta subir. Senta em cima. Ele vai querer sempre voltar. Esse é o artigo 1. O artigo 14, 5 capítulo, diz assim: tal como agradou a Deus iniciar sua obra da graça em nós, pela pregação do Evangelho, assim ele mantém contínua e aperfeiçoa pelo ouvir e ler o Evangelho, pelo meditar nele, pelas suas exortações, ameaças e promessas, e pelo uso dos sacramentos. Então são os meios de graça: o Evangelho, a leitura da palavra, o ouvir a palavra, a meditação no Evangelho, as exortações, tanto públicas quanto pessoais, que a palavra de Deus nos traz, as promessas dele e os sacramentos. São meios de graça para que a gente se mantenha firme. Abrir mão, por exemplo, da leitura diária, do teu devocional, da tua vida de oração, já é um prenúncio da tua falência. Já é mas eu estou muito atarefado. Veja se você não é a semente que cama à beira do espinho. Os cuidados dessa vida, os prazeres, está te sufocando. Mas eu acordo, não dá, chego cansado, desculpa, igual peça de fusca. Ninguém mais do que eu não tinha tempo, eu trabalhava de madrugada. Saía de madrugada e ia para o seminário. E era ponta a ponta. Chegava 40 minutos no seminário, botava um colchonete atrás da cortina para dormir 40 minutinhos. Depois tomar um café da Vilma, que era a menina da cantina. Tomar o café da Vilma, parecia até carinha de ela. Tomar um café da Vilma.
e começar a estudar até meio-dia, cheio de sono, para chegar em casa às 2, porque era lá em Niterói, chegava em casa às 2 horas, 7:22, ou pegava 9:30 e pegava outro ônibus ali na Leopoldina, quando demorava 7:22, que era o canário aquele ônibus, né? É igual a 6:10 do Rogério. Então o que acontece? Eu vinha, chegava 2 horas em casa, dormia até às 6, para 6:30 sair, pegar às 7:30 de novo no trabalho, 5 horinhas de sono. E isso foi anos. Você vem me dizer que você não tem tempo? Você não tem tempo? Quando a gente quer, a gente lê no ônibus, a gente lê no trabalho, a gente lê no banheiro, a gente medita na palavra, a gente faz o quê? Quem quer faz. Tudo que você objetiva na tua vida, tu move o mundo para conseguir. Você vem dizer que não tem tempo? Auto-engano. É isso que Deus vai usar para te fortalecer, para fazer você crescer, para você ficar firme, para você amadurecer, para te guardar das quedas. E o Espírito Santo está usando isso. E Jesus está intercedendo para você, igual intercedeu por Pedro. Mas você pode fazer como Davi, cauterizar sua mente. O negócio é tão bom que você quer. Parece o Henrique VIII querendo casar com a Ana Bolena. Ele moveu o mundo, meu amigo. O cara deu voto, todo mundo, até a reforma ele fez para casar com a Ana Bolena. A gente precisa entender, irmãos, que a nossa vida espiritual, existe uma passagem que diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Você precisa desenvolver. Ainda mais crente velho, que dor de cabeça crente velho. Crente velho sabe tudo. Crente velho fica safado porque acha que Jesus perdoa tudo, né? É os auto-enganos. O auto-engano. Quando eu fiquei meio crente velho, comecei a ficar meio safado também. Tomei logo a lapada, porque Deus disciplina quem ama. Tomei logo tem um dia agora que eu falo com meu Deus. Aprende com o meu erro. Não faça. Você quer aprender o teu? Então faça do seu jeito. Quer fazer do seu jeito? Faça do seu jeito. Para você. Mas eis alguém que Deus colocou aqui e está falando para você: não faça. Que você vai esfriar. Você vai começar a achar que aquilo não é bem assim. Não é bem assim que a palavra de Deus diz. Não é bem assim. Começa mesmo, não é bem assim, relativizando. Quem relativiza um ponto, relativiza o segundo, relativiza o terceiro, relativiza o quarto, relativiza o quinto. Daqui a pouco cria o quinto evangelho. É só dele. Só ele conhece. Você já tem o quinto evangelho? O Senhor vai nos garantir, o Senhor vai nos preservar, e nós temos que aproveitar os meios de graças e nunca abandonar, porque se a gente abandonar, a queda é real. A gente vai ficar vivendo como zumbi aí fora. A gente não se encaixa no mundo, mas não consegue se fortalecer na igreja. Eu estou no mundo, mas chega uma hora que aquele mundo me entristece, aquele mundo vai muito longe. Eu queria só ter um pouquinho, mas ele foi demais. Aí você vem para a igreja. Ah, mas era bom lá no fundo. Tem uma coisa maravilhosa. O que eu estou fazendo nessa igreja? Eu não vou mais para a igreja. Que não sei o quê. Aí tu fica assim, zumbi espiritual. Meio morto, meio vivo. Conhece gente assim? Meio morto, meio vivo? Né? Meio morto, meio vivo. Né? Hein? Anda devagarinho, porque zumbi não corre, né? Isso é falta de vida com Deus. Isso é falta de arrependimento. Isso é falta de prática do Evangelho. Isso são as suas argumentações na sua cabeça, dizendo: não é bem assim. Que tal? A tua cabeça, quem é o nosso pior inimigo? Só olhar no espelho todo dia de manhã, você vai ver o teu pior inimigo. As argumentações, as justificativas. Por isso que Jesus, parafraseando o que ele fala do meu jeito, não fala do teu. O meu eu já testei. Eu sou Deus, eu te criei. Cada órgão teu foi eu que criei, foi eu que coloquei, eu estabeleci, eu sou o dono da história.
Faz do meu jeito. Quer tentar do teu? Está melhor do que eu. Eu deixei troço aqui, milhares de pessoas morreram. Maria Tudor, matou um monte de gente. Cadê o evangelho? E você quer fazer do teu jeito? Faz do meu. É simples. Do teu de onde? Onde o teu deu? Só dá em derrota, só dá em luta, só dá em tristeza, só dá em vazio existencial. Faz do meu jeito. Ah não, mas eu acho que vou seguir Confúcio. Vai seguir Confúcio. Confúcio morreu. O único que morreu e ressuscitou, não acha de jeito nenhum. O túmulo dele é Jesus. Porque não tem, ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Aleluia. Isso é maravilhoso. Confúcio foi embora. Quem mais vai? Madre Teresa de Calcutá. Vou ler o livro dela, agora vai ficar bom. Também foi. Maria, ela disse, olha, fazer tudo que o meu Senhor mandar. Morreu também. Alguns dizem que ela foi assunta ao céu, junto com Jesus. Mas ela morreu também. Não, eu acho que já sei quem eu vou seguir. Vou seguir o filósofo tal. Morreu também. Notícia, morreu. Está lá. E já substituíram os ensinos dele. Outros já ensinaram de outra forma. Desconstruíram tudo. Só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigos definidos. O caminho, a verdade e a vida. Quem pode dizer isso aí? Confúcio? Não pode não. Quem mais pode dizer? Não pode não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente se debate muito, não é verdade? Querendo as nossas vontades, fazer o que a gente quer, e o prazer, e o curtir, estou ficando velho, vou fazer botox. Tu vai envelhecer. Sua carinha vai ficar de maracujá. Pitanguinha já foi, era a tua solução, foi embora. Deixou os discípulos aí, mas o cabelo vai ficar branco, ou vai cair no meu caso. Os seios antes maravilhosos vão murchar. A pele vai perder a elasticidade. Pode tomar o que você quiser durante 5 anos, mas vai chegar uma hora que nem tu toma aceita. Não aceita mais. Nós tínhamos as irmãs aqui, né? A dona Marlene, você lembra a dona Marlene? Irmãs com mais idade. Não mais. Você conhece alguém com 70 anos? Pode tomar o que for. Ninguém faz propaganda dessas senhoras. Olha como ela está agora, aparência de 40. Ninguém mostra de 70 com aparência de 40. Mostra de 45 com aparência de 38. Beleza. Mas ninguém mostra alguém com 70 com aparência de 40. Porque não tem mais jeito. O bração forte, né? Fica aquele osso assim, aquela pele caindo. Você tem um avô de 70 anos, manda ele te dar tchau quando foi embora. Tchau, meu filho. Tem jeito. Rachou, pele está toda rachada. E todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, toda a sua opulência, toda a sua arrogância, depois que você partir, não vão nem lembrar o seu nome. No máximo do teu filho, teu neto. Acho que meu filho sabe o nome da avó dele. Qual é o nome da tua avó? Hã? Não, da avó do teu pai, é que ela morreu. Hã? E da tua bisavó? Acabou. É uma geração pulou, acabou. Ou seja, provavelmente, se alguém aqui falecer sem ter um filho adulto já com neto e ver o neto, provavelmente não lembra mais. Não vai lembrar. É isso que é o homem. Nasce, cresce, se sente a última azeitona da empada, morre e é esquecido pela própria família. Que diz ela, que dirá lá de fora. Você descarga, gente? É o 2, entendeu? É isso. Então vamos ficar com o Senhor, ficar com a palavra, vamos aproveitar, Ele também vem nos dar alegria, vamos usufruir do Senhor, vamos fazer as coisas que o Senhor nos deu, vamos conquistar os nossos objetivos segundo a vontade dEle, vamos curtir nossos filhos, nossa esposa maravilhosa, a bênção de Deus na nossa vida, nosso marido, nossos sonhos, tudo vamos fazer, mas sem negligenciar a vida de Deus. Tudo que me tira da presença de Deus, eu tiro da minha presença. Vamos repetir? Tudo que me tira da presença de Deus, eu tiro da minha presença.
Por isso que a palavra de Deus diz: quem amar mais pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, por essa certeza que nós somos teus, mas também temos a certeza que podemos falhar, que podemos errar, que podemos cair, precisamos ser vigilantes. A tua palavra diz: orar e vigiar para que não caia em tentação. E ela nos diz, Senhor, para que a gente não venha se tornar um zumbi espiritual. Precisamos estar na palavra de Deus, Senhor. Precisamos estar recebendo os meios de graça para, Deus amado, não enfraquecermos, para que nós não venhamos, Senhor, ser mortos-vivos, para que nós não venhamos, Senhor amado, a chegar no último dia, depois de tanto fazer, ouvir da tua boca: eu nunca te conheci. É a pior coisa, Senhor. Que o Senhor nos livre disso, de perder tempo. Que venhamos, Deus amado, a decidir: se Baal é Deus, vamos servir, vamos. Mas se Jeová é Deus, sirvamos a Jeová. Não dá para servirmos Deus, não tem como. Que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe, nos dê graça, e que acima de tudo nós possamos entender que o amor dele foi pleno, a ponto dele dizer que com amor eterno eu te atraí. Um amor eterno é um amor que não acaba, e ele nos ama por ele mesmo. Ele não tinha necessidade de nos criar. Jesus não estava sofrendo de solidão, a Trindade se completava, mas coube a ele nos criar para a sua própria glória. Que nós venhamos a cumprir o papel para o qual ele nos criou, gozá-lo, experimentá-lo e viver para a glória dele. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Deixa seu like aí, se ficou até agora, tá? Não esquece não, meus irmãos.